deputado federal Paulo Pimenta e também pré-candidato ao Senado. Mas a política com relação ao Senado vamos deixar para daqui a pouco, porque o Paulo Pimenta está na comitiva do secretário Mozart Salles e está acompanhando essa comitiva em vários municípios. Paulo Pimenta, o que você está encontrando aí nos hospitais, nos prontos-socorros desses municípios que vocês já visitaram? Uma peregrinação que vocês estão fazendo aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, né? O que você está vendo, está encontrando com relação à saúde nesses municípios que vocês estão visitando e, dependendo do que estão encontrando, as providências que poderiam ser tomadas, trazendo aí o Mozart Salles aqui, que é importante, do Ministério da Saúde, para ver de perto também essas situações. Tem algo que agrada? Sim, tem, mas tem aquilo que preocupa. Olha, Silvio, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com o pessoal da Lupa Notícias, né? E dizer que o Dr. Mozart é uma das maiores autoridades em saúde pública do Brasil. Ele está acompanhando aqui com o Dr. Long, que é o presidente da AGESUS, que foi secretário da Saúde de Pernambuco. São pessoas que têm muito conhecimento na área da saúde pública e que se dispuseram a fazer esse roteiro no Rio Grande do Sul. Eu estou acompanhando junto com eles, juntamente com o deputado Elviro Bolgás. Visitamos hospitais em 7 cidades, em todas elas, né, tratando de assuntos diferentes. O que tem de bom? Vou falar primeiro o que tem de bom, né? Quando o presidente Lula criou o programa Mais Médicos, qual é que era o grande problema do Brasil? Nós tínhamos várias cidades que não tinham médico, e era muito difícil ter um médico. Assim, cidades do interior, durante anos, não tinham nenhum médico. A população, para ter um atendimento, às vezes a prefeitura tinha um plantonista aqui 2, 3 vezes por semana. Hoje nós não temos nenhuma cidade do Brasil que não tem médico. Nós universalizamos o acesso à saúde. Isso foi um programa criado pelo Lula, que é o programa Mais Médicos. Nós temos 5 mil médicos no Brasil, que quem paga eles é o governo federal. Estão lá na cidade, mas quem paga é o governo federal, para que todas as cidades tenham médico. Só que na medida que a gente teve médico em tudo que é cidade, surgiu um outro problema. Por quê? Porque quando a pessoa vai no médico, e o médico olha para ela e vê um problema que é mais grave, um problema mais complexo, ela diz: olha, o teu caso é para um especialista. E tu precisa de um exame, tu precisa de uma radiografia, tu precisa de uma ressonância, tu precisa para uma... Enfim, hoje em dia tudo é muito, né? E aí criou um grande problema no país. Por quê? Porque o gargalo hoje está nos especialistas. E não só a falta de especialistas, mas a concentração nas capitais. Vou dar um exemplo. Serviço oncológico para o tratamento do câncer. No Rio Grande do Sul só tem 4. 3 ficam em Porto Alegre e 1 fica em Juí. O município de Juí, que é aqui pertinho, é referência para 283 cidades. 283 cidades que precisam fazer quimioterapia no Rio Grande do Sul, né? Radioterapia, elas têm que vir para Juí. E há muita cidade tendo com um único lugar como referência. Então tu vê, tem 3 serviços completos em Porto Alegre e 1 em Juí. Imaginem uma criança, uma adolescente aqui da região, principalmente crianças, elas têm que ir para Porto Alegre. E assim como existe na oncologia, existem outras áreas. Então o que o Lula está fazendo? O Lula está fazendo um programa para capacitar os hospitais do interior. Então a gente traz equipamento, raio-x, ressonância magnética, acelerador linear, para que o Hospital de Santa Rosa, para que o Hospital de Santo Ângelo, para que o Hospital de Juí, para que o Hospital de São Luís Gonzaga, ele tenha resolutividade e as pessoas possam, né, ser atendidas ali e não precisar, né, fazer aquilo que a gente chama aí da chamada ambulancioterapia. Então, em todos esses hospitais que nós visitamos, inclusive aqui em Santa Rosa, nós viemos para entregar novos equipamentos, para ampliar atendimento. Então, uma agenda muito positiva. Por outro lado, nós temos também os gargalos, né? E uma situação muito delicada que nós enfrentamos em Pelotas. Por quê? Porque tem uma cidade grande, que tem um pronto-socorro,
que é um problema histórico. Um pronto-socorro num prédio que não tem condição, com equipamentos velhos, e que hoje está no limite do limite. Você chega lá, são dezenas e dezenas de pessoas em macas, nos corredores. Nós estamos construindo um pronto-socorro novo. Depois de décadas... Lá em Pelotas. Em Pelotas. Estamos construindo equipamento novo, colocando equipamentos novos, e nós queremos inaugurar esse novo pronto-socorro até julho, né? Mas, de fato, é uma situação desesperadora, né? Agora, veja bem, o Eduardo Leite foi prefeito de Pelotas 8 anos. Ele saiu de lá, veio a Paula Mascarenhas, sucessora dele, mais 4 anos. Eles ficaram 12 anos na prefeitura de Pelotas. Bom, você fala do Eduardo Leite, que é o teu adversário direto ao Senado. Mas veja bem, eu estou falando isso porque ele foi prefeito lá, hoje ele é governador, então é estranho, porque uma cidade de Pelotas, que é a cidade dele, tem o pior pronto-socorro do estado do Rio Grande do Sul, né? Então isso mostra que nós temos que falar das coisas boas, mas nós também temos que falar dos problemas. E eu, quando falo dos problemas, eu falo do nosso governo também. Eu estou numa briga com o INSS agora, por conta do atraso, da demora, do atendimento dos aposentados e das aposentadas. Eu não vou deixar de criticar um serviço que eu acho que não é de qualidade, porque ele está no nosso governo. Eu acho que o nosso papel é defender a população e aplaudir aquilo que está sendo feito de forma correta, mas quando a coisa não está funcionando bem, independente de ser o nosso governo, o nosso dever é ficar do lado da população. Vocês vão fazer algum relatório ao presidente Lula, você como deputado federal e pré-candidato a senador pelo estado do Rio Grande do Sul, vão fazer algum relatório, entregar ao presidente Lula desta peregrinação que vocês estão fazendo e claro, entregando equipamentos. O próprio Mozart Salles vai conhecer também as instalações do hospital. Vai ter algum relatório ao presidente Lula? Olha só, eu fui ministro já de 2 ministérios, né? Então, normalmente, como é que as coisas funcionam, a vida real? A gente se reporta ao ministro, né? Quer dizer, é o ministro que leva esse tipo de relatório para o presidente Lula. Então a gente procurou o ministro da Saúde, ele designou o doutor Bozaro, e nós estamos aqui por determinação do ministro da Saúde para fazer esse levantamento, e ele vai levar, evidentemente, um relatório de tudo que ele está vendo, de tudo que está acontecendo, né? As demandas que ele está recebendo. Naturalmente, em cada cidade que a gente chega também existem novas demandas, né? Novas expectativas, mas uma agenda extremamente positiva e muito resolutiva. Paulo Pimenta, nesses municípios que vocês visitaram, não tenho conhecimento se vocês fizeram alguma reunião, algum encontro ou não com as pessoas, com gente que usa a saúde desses municípios, mas você como deputado federal, aqui em Santa Rosa e região, quando eu falo região, o Lupo Notícias, ele é a região Missões e Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E existe aqui uma grande demanda com relação à saúde do idoso. Como você vê hoje, né, esse atendimento à saúde do idoso? Por exemplo, eu tenho um caso que eu estou trabalhando numa matéria, uma idosa já está há mais de 2 anos esperando uma consulta e esperando também fisioterapia e fazer um exame da bexiga. Um outro idoso está com pedra na vesícula e não consegue fazer uma cirurgia. Isso chegou para a nossa reportagem. Sei que você vai dizer, bom, não é muito a minha área, eu estou aqui acompanhando, estou aqui tendo conhecimento agora, mas no geral, você como deputado federal, como você vê essa questão da saúde do idoso hoje? Então vamos lá, acho que é importante a gente explicar bem para as pessoas como é que funciona o SUS, tá? Atenção básica. Atenção básica, posto de saúde, unidade de saúde, primeiro atendimento. De quem é a responsabilidade? Prefeituras. Então as prefeituras, elas são responsáveis, né, por aquele primeiro atendimento clínico geral, certo? Especialistas e hospitais, quem é o responsável? Governo do Estado. Não é o governo do Rio Grande do Sul, todos os estados. Atenção especializada é o governo do Estado que faz gestão, certo? E o governo federal, ele é o responsável pelos organismos federais, então os hospitais universitários, o Hospital Conceição, o Hospital das Clínicas, e faz a gestão e financiamento desse trabalho, certo? À medida que você tem uma precarização do serviço, é absolutamente natural que tenha 2 segmentos da nossa sociedade que mais sofrem: as crianças e os idosos. Você imagina uma criança de 4, 5 anos que tem que sair daqui de São Nicolau, daqui de Tucunduva, e tem que viajar a noite inteira para Porto Alegre numa van,
para fazer uma sessão de radioterapia ou de quimioterapia. Uma criança longe de casa, muitas vezes acompanhado pela mãe, num momento de enorme fragilidade. Gente, então, por isso que eu estou lutando muito para tentar trazer um hospital da criança com câncer para a região. Porque eu uso o câncer como exemplo, não poderia usar qualquer outra doença. Sim. Por outro lado, há um processo, quer dizer, a população está durando muito mais. Meu pai era funcionário do Dyer. Meu pai faleceu com 56 anos. E eu tenho na minha memória uma pessoa idosa. Eu tenho na minha lembrança, meu pai como uma pessoa velha. O pai tinha 56. Eu já tenho 5 anos mais do que meu pai tinha. E me considero uma pessoa jovem. Né? Então, antigamente, as pessoas morriam com 60 anos, 65, 70. Hoje, a coisa mais normal é você ter na família. Minha mãe morreu ano passado com 90 anos. Então, quantas pessoas a gente conhece com 80, 90 anos? Então, os 60 anos, que era o corte do idoso, quantas pessoas... Eu hoje tenho mais de 60. Tu entende? Eu tenho preferência. Eu não utilizo isso. Então, na medida que tem muita gente idosa, isso acaba não tendo um diferencial do ponto de vista do atendimento. E as pessoas acabam entrando na mesma fila, tendo a mesma dificuldade. Agora, eu defendo, né, que nós temos que ter uma política específica para crianças e adolescentes e nós precisamos ter uma política específica para idosos. E não é só da saúde. A questão dos idosos hoje é uma questão delicadíssima que envolve cuidadores, cuidadoras. Hoje é um grande problema para as famílias. O idoso, uma idosa em casa que não pode ficar sozinho, quem cuida? Quem que fica? Quer dizer, você tem que escolher alguém da família que não vai poder trabalhar nem estudar. Porque o valor de uma cuidadora, de um cuidador hoje é maior do que o salário do idoso, maior do que o benefício do idoso. Então, a política de cuidado dos idosos é uma coisa gravíssima, delicadíssima, e ela é muito maior do que a questão da saúde. A corrida ao Senado, você acha que esses últimos episódios que ocorreram agora e que serão usados pelos seus adversários na campanha podem prejudicar? Fale com relação ao quê? Ao carnaval. Não vejo nenhum problema. Meu irmão, eu ando por aí. Eu nunca vi um cidadão vir falar comigo sobre isso. As pessoas falam comigo sobre saúde, sobre educação, sobre habitação, sobre segurança. Mas eu nunca encontrei uma pessoa que venha falar comigo que está preocupada com o carnaval do Rio de Janeiro. Eu não conheço um morador de um bairro, de uma vila, um agricultor ou agricultora que está preocupado com o carnaval. Assim como ninguém está preocupado com a anistia, ninguém está preocupado. O povo está preocupado com aquilo que é a vida real dele. A vida real das pessoas é saúde, educação, é habitação, é segurança, é emprego. E essa é a pauta da vida real. Essa outra pauta é a pauta do rame-rame da política, da internet, da lacração dos videozinhos. Isso não mexe com a vida de ninguém, gente. Ninguém vai decidir votar em alguém ou não votar por causa do desfile de carnaval. Então nós somos, né? O seu adversário direto aqui vai ser o Eduardo Leite. De que forma você vai enfrentá-lo, sendo ele o governador do estado, né, e tendo aí já, inclusive, posso dizer, uma reeleição no currículo dele? Eu tenho uma relação de respeito com o governador, né? Eu era presidente do PT. Se não fosse o nosso apoio para ele, ele não tinha ganho a eleição. Né? Ele perdeu a eleição para o Onyx no primeiro turno, ganhou a vaga do Edgar por 2.000 votos e foi nós que elegemos ele no segundo turno. E eu costumo chamar ele de Eduardo Lento, né? Por quê? Porque ele é muito lento, nada anda, tudo é devagar. Eu tenho um jeito de trabalhar, eu tenho um ritmo, gosto de fazer as coisas de forma dinâmica, eu gosto de resolver com ele. As coisas são sempre muito delicadas, muito difíceis. Ele sempre acha que tem alguma coisa, ele é muito desconfiado, é muito vaidoso. Então, não bate muito, às vezes, o nosso jeito de trabalhar. Mas eu nunca tive nenhum problema com ele. Eu acho que ele é uma pessoa correta, assim, do ponto de vista pessoal, e temos divergência do jeito de trabalhar, né? Da forma de trabalhar. Mas desejo para ele sucesso na vida e que trabalhe bastante, e se ele conseguir, se dedique para pegar a segunda vaga do Senado, porque a primeira é minha. Tá bom. Paulo Pimenta falando com a reportagem do Brasil Lupa Notícias.